Seu cabelo cresceu, hein, Sara? Nossa, mas seu cabelo tá grande. Olha o cabelo da Sara, gente, o tamanho que tá. Não tava assim. Olha lá. Que é isso? Cresceu. Verdade, professora, tá enorme já. Olha lá, gente. Muito É porque grande. eu tava passando uma água, que uma máquina que meu pai comprou aqui de água, aí um dos pHs dela ajuda a crescer cabelo. Ah, o meu pH, eu não uso Professora, shampoo, eu não uso creme no meu cabelo. o meu Minha não mãe chegava, faz. o meu não chegava nem na sobrancelha, cara. Agora se eu brincar, chega na boca. É? Na orelha e dá pra amarrar já. Não tá conseguindo amarrar o negócio, cresceu Ah, muito. gente, eu não uso mais, eu não uso shampoo, eu não uso creme. Minha mãe faz o meu shampoo, que já serve como shampoo, já serve como sabonete, faz Bravo. caseiro. E eu uso um pouquinho de óleo só, mas eu não uso nenhum creme, nada comprado no mercado, nada, nem nada. Pra hidratar o meu, Essa uma água vez que ou eu outra, eu uso, uso tipo, não precisa nem babosa. ficar penteando o cabelo, ela deixa o cabelo macio já, quando você joga. É da Então, máquina mesmo. falar bem Acho a que eu uso é verdade, às vezes babosa. o meu cabelo não se dá, não vai. Ó, deixa eu fazer a chamada rapidinho, né? Senão a gente fica falando de coisas. A Alicia tá aí presente? Fala presente pra mim, tá, gente? Presente. Tá presente, então. Amandinha tá, Daniel também tá, Menegash também tá, Guilherme Augusto, que era para fazer a prova hoje. Não está, né? Ó, vocês são testemunhas. Vou ligar pra ele, ele. ver se ele entra na aula. Isabela Testa. Mandei mensagem pra caramba pra ele, ele nem respondeu. Presente. Tá. Iegros também tá, que eu vi. Isabelle tá aí? Isabelle não. Isadora com moagem. Isadora sem moagem. José também tá. Tô aqui. Leal também tá. Já coloquei. Oi, Coloquei prof. tá presente, tá? Quem eu vou marcando, gente, aqui é falta. Leal tá, Regis tá, Guzmão. Guzmão tá? Tô aqui, professora. Tá. Matheus Henrique. Fala presente, Matheus Henrique. Presente, professora. Ó, guri. Matheus William tá, Pedro. Pedro não lembro. Pedro tá aí? Presente, professora. Pedro tá! Eu vou torcer o pescoço de Pedro. Não é para você faltar mais, Pedro. Aí o Ricardinho, gente, não tá, as duas Saras estão e o Wesley tá. Presente. Deixa eu dar os parabéns. Deixa eu dar os parabéns. Deixa eu falar aqui, o que tem que ser dito. Parabéns. Acho que dentre as turmas, é uma das turmas que tem uma participação muito boa comigo, viu? Parabéns, segundo ano. Parabéns. Ó, valeu. Na última aula, tem que falar, né? Assim, é verdade. Tem que motivar. Vou ser feito pra isso. Deixa eu falar outra coisa também. Deixa eu elogiar, né? Quando a gente percebe alguma coisa. Eu tô percebendo vocês mais participativos, a assiduidade, ou seja, a frequência de vocês melhorou bastante. Então, é uma turma que pergunta. Nossa, eu tô percebendo no segundo ano uma evolução. Eu tô percebendo uma evolução. Espero que evolua muito mais, viu? Parabéns, parabéns. Bora lá, voltando. Espero que se tornem professores. Ó, na última aula, tinha lá o prisma. Aí eu desenhei o prisma, fazer um pouquinho maior, porque senão não vai dar para mim fazer os desenhos que eu quero fazer. O prisma. Daí, esse prisma aqui tá super correto, tá, gente? Tá assim, impecável. Esse dá uma melhoradinha. Mas quanto mais eu mexo com essa bagaça aqui, gente, pior fica. Aí fica assim. Aqui é o ângulo de abertura do meu prisma, ou também chamado de ângulo de refringência, tá? Esse azinho aqui. Aí, pra que fazer as coisas tortas se tem régua, né? Peraí, gente. Professora, A Regis está pedindo para entrar. Que era tá. Obrigada, viu, Maninha? Ó,
Ah, que é isso? No quadro não dá para fazer isso, né? Mas aqui, ó. Ah, que bonitinho, tudo bonitinho, ó. Aí eu vou traçar. Ele vai fazer isso sem normal. régua, hein? Você quer farpar. Não, mas aí por isso que tem. Não, aquele cara tem uma régua dentro do cérebro. Tudo muito reto, cara. Possível. Beneboy? Aham. Nossa, é verdade. Beleza? Aí, raio incidente. Aqui. Suponhamos, vou colocar esse negocinho um pouquinho mais para cá. Aqui seja ar. Aqui seja ar. Dá para ver lá? Não, não dá. Deixa eu colocar mais para cá. O meu prisma foi imerso ao ar, ou seja, aqui é ar, aqui é ar. E aqui no meu prisma, eu tenho, ele é vidro. Tá. Meu raio incidente, vou chamar de 1. Com a normal, tem uma certa angulação. Quando ele sai, meu raio incidente do ar e vai para o vidro, o que acontece com a velocidade dele? Diminui. Diminui. E a angulação com relação à minha normal? Diminui. Diminui também. Beleza. Muito bem. Na realidade, prisma, gente, é o estudo de refração. Ó, aí aqui eu vou chamar com a normal de R1. Depois, se aqui é vidro, aqui também terá R2. Quando sair, esse raio aqui, ele é chamado de raio emergente, tá? Tá. O que entra é o que, professor? Incidente? Incidente. E o que sai, emergente. Aqui, ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Às vezes chama de ângulo de abertura, ângulo de refringência, tem... Aí a gente vai olhando os nomes, tá? Varia um pouquinho. Com a normal. Vou chamar de 2. Vou colocar com chapéuzinho. Tudo com chapéuzinho. R, chapéu, R, chapéu. Primeira coisa, se os dois, esse meio aqui é ar. Aqui eu tenho a primeira face do meu prisma. Essa é a primeira face do meu prisma. E essa aqui é a segunda face do meu prisma. Se aqui eu tenho 30 graus, qual será o valor de 2? 30. 30, porque o meio é o mesmo. Se aqui dentro, ó, eu tenho 25 graus, suponhamos, tá? Que eu tenha 25 graus para R1, R2 vai ser quanto? 25 também? 25 também, porque o meio é o quê? É o mesmo. Tanto R1 quanto R2 estão sob o mesmo meio. Qual meio? Vidro, tá? Que é o material do prisma. Beleza? Aqui tá tudo muito fácil. Pode prosseguir? Alguma dúvida? Não. Tá, Não, prosseguir. professor. Fala, Matheus, tem alguma dúvida? Não. Tá. Continuando. O que eu sei? Eu vou olhar agora só para esse pedacinho aqui, ó. Só para esse pedacinho. Nesse pedacinho que a professora fez esse riscadinho aí, eu tenho um triângulo. Ó, eu tenho esse triângulo maior, mas aqui também eu tenho um triângulo. O que eu sei no triângulo? Que a soma aqui, ó, dos seus ângulos internos vale quanto? 180. 180, 180, 180, 180, 180. Então, eu tenho, vou chamar aqui, ó, eu tinha colocado em homenagem J e M em homenagem aos aniversariantes da última aula. Então, aqui eu vou chamar de M e aqui de J. Então, se eu pegar A, dá para enxergar, dá? A mais J mais M vai ser igual a 180 graus. Beleza, vocês falaram para mim que é 180.
Agora, olha aqui, esse pedacinho aqui, entre M e R1 e entre J e R1, qual é o valor do ângulo? 180? É o mesmo? Aqui, ó, esse pedacinho eu quero saber. Ah. M e R1, J e R2. Qual que é o valor do ângulo? Esse pedacinho. 90? 90. Por quê? Eita. Por que que eu sei que é 90? Porque a minha perpendicular, porque a minha normal, ela é perpendicular. Então, essa reta aqui, com qualquer superfície, ela forma um ângulo de 90 graus. Falou que é normal, com a superfície forma 90 graus. Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui vale quanto? 90. E esse pedaço aqui vale quanto? 90. Então, eu sei que M mais R1 é igual a 90 graus. Logo, M é igual a 90 graus menos R1. R1. Agora eu vou trocar. A mesma coisa para o outro lado. Eu sei que J mais R2 é igual a 90 graus. J mais R2 é igual a 90 graus. Logo, J vai ser igual a 90 graus menos R2. O que eu vou fazer? Substituir lá em cima. Professora, mas e se eu não lembrar disso? Eu estou te explicando, gente, passo a passo, porque vai que você chega na prova do Enem, ou você chega no simulado, é tanta fórmula, tem fórmula de química, tem fórmula de matemática, tem outras fórmulas de física, e daí, pela geometria, o que você estudou lá, professor Luciano, não é? Você estudaram isso aqui? Sim. Geometria? Então, por geometria, dá para chegar na fórmula, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou substituir lá. Quem que é meu J? 90 menos R2. Quem que é meu M? 90 menos R1. Tá? Posso apagar? Pode. Pode. Qualquer coisa, gente, é só depois colocar na aula de novo, tá? Então, eu tenho mais 90 Menos R1. menos R1 mais 90 menos R2. R2. Tudo isso igual a 180. Deixando bonitinho. Vou até tirar isso aqui. Esses parênteses que em vez de eu facilitar, eu dificultei. Ó, já assim que aí fica mais claro para vocês verem. Ó, 90 mais 90 dá quanto? 180. 180. Então, mais 180 menos R1 menos R2, tudo isso igual a 180. Isso aqui é mais, vai para o outro lado? Menos. Fica zero. Ou seja, posso cortar aqui. Quem que é o meu A? Meu A vai ser isso que é menos e marcar mais. R1 mais R2. Então, essa abertura, só para te provar, que essa abertura aqui, ó, do meu prisma, ele é a soma do ângulo dos meus raios refratados. É a soma de R1 mais R2. Tá? Somando R1 mais R2, dá o ângulo de abertura. Gente, só isso aí já te ajuda a resolver um monte de questão. Só isso. Quem que é esse A? Só somar esses dois ângulos aqui, ó. Quem que é esse A? Só somar esses dois ângulos. Quem que é esse A? Só somar esses dois ângulos, para você não esquecer. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Sim, fala sim, professora, pode prosseguir. Sim, professora. Agora, eu quero saber o seguinte. O meu desvio. E aí, gente, tem um tal do cálculo do desvio. Deixa eu limpar meu desenho. Aproveitar aqui. Para você entender quem é o meu desvio. Vou colocar aqui de novo. Passa o dedo, parece uma cola.
aqui, prosseguindo aqui, prosseguindo aqui. A minha luz, quando ela incidiu, era para ela andar nesse caminho. Vou pegar uma outra cor. Acho que eu tenho que ter um vermelho. Deve ter azul. Ó, era para ela seguir esse caminho. Se ela não tivesse sofrido desvio. Deixa eu ver se ela também. Era para a Ditacuja sair bem aqui, ó. Mas ela não saiu. Aonde que a Ditacuja vai sair? Aqui, ó. Era para ela sair aqui, se ela não tivesse sofrido desvio. Mas como ela sofreu desvio, ela saiu bem aqui. Ou seja, isso aqui, ó, é o chamado desvio. Era para ela andar nesse sentido, ela não andou. Ela andou nesse sentido, tá? Dá para calcular esse ângulo aqui que foi desviado? Sim, dá para calcular. Como é que eu encontro o desvio? E aí não precisa, pelo amor de Deus, não precisa se decorar a fórmula. Eu só quero que você pense o seguinte, ó. Vamos fazer um outro desenho aqui. Essa não vai esquecer nunca mais. Ó. Fazer aqui. Você vai lembrar de refração normal. Vou traçar a minha normal. Bababá, bababá. Tracei a minha normal. Professora, Fala. eu tive que atender meu tio ali, que chegou no portão. Me explica aí que você colocou esse de novo aí, esse desvio. Esse desvio, o que que é? Aham, A luz. Aqui é o meu raio incidente, ó. Meu raio incidente. certo. Era para ela ir por esse caminho, ó, retão. Não era para ela fazer desvio. Só que a Ditacuja não andou por aqui. Ela veio andar aqui, ó. Ela veio sair aqui. Era para ela sair aqui, ela não saiu, ela saiu aqui. Isso aqui foi o desvio. Porque aqui era para ela andar, mas ela não andou aqui, ela andou aqui. Isso é chamado de ângulo de desvio. Dá para a gente calcular esse ângulo. E é isso que eu vou... E antes de eu mostrar a fórmula, falar a respeito de qualquer coisa, pelo amor de Deus, presta atenção no que a professora vai falar, que você não vai esquecer disso aqui nunca mais. E daí fica muito fácil você calcular esse negócio, porque sem precisar decorar a fórmula, tá? Demorou. Ó, Obrigado, professora. por nada, meu querido. Ó, suponhamos, de novo, ar, tá a luz viajando aqui, belezinha, belezinha. Raio incidente. Quando ela sai do ar, e de novo, professora, eu não suporto mais, vai ter que suportar mais um pouquinho. Aqui é a água. Ela vai se aproximar da normal. Porque a velocidade diminui. Beleza. A minha luz, eu vou colocar em azul, era para andar nesse caminho. Mas ela não andou nesse caminho. Ela andou nesse caminho aqui. Suponhamos que aqui seja 60 graus e aqui seja 45 graus. Qual foi o desvio sofrido? Qual foi o desvio? Como é que eu encontro o desvio? Quem que é esse desvio? Fazer a diferença entre os dois. Entre a rota que ele Isso. deveria fazer. É. Mosquito. Tá certinho, tá certinho. Entre a rota que ele ia seguir e que ele seguiu. Para fazer a diferença entre os dois. Isso. Ó, o desvio, desviado, é quem esse desviado? Era para ele andar a 60 graus. Ele andou a 60 graus? Não, ele foi andar a 45 entendi, graus. entendi, então. Então, eu vou pegar 60 menos Menos 45. Entendi, O entendi. desvio que ele sofreu foi de 15 graus. Entenderam? O que é o desvio? Entendi. Tem alguém que não entendeu? Gente, se você entender isso aqui, quando você olhar para o prisma, você vai falar, nunca vou esquecer da fórmula. Você nunca vai esquecer, porque é só isso e mais nada. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Pergunta. Entendi. Posso apagar, então? Para voltar lá? Ninguém tem dúvida, então. Pode, Pode professor. apagar. Tá.
Então, o que eu tenho? Só retomando, eu vou calcular o desvio. Vou colocar D, então faz D maiúsculo, D minúsculo. Vou olhar primeiro para essa face 1. Meu desvio vai ser I, o ângulo de incidência, menos I1 menos R1. R1. Mais, agora, na outra face, o desvio do outro lado. Vai ser quem? I2 I2 menos menos R2. R2. Pronto. Aí, você olha no livro, se você pegar o livro, professora, mas não tá assim, tá diferente. Porque ele só vai ajeitar isso aqui. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, isso aqui, o I é positivo e o I2 também, o I1 é positivo e o I2 é positivo. Então, eu posso somar I1 mais I2. O R1 vai ficar negativo e o R2 vai ficar negativo. Aí, o que ele faz? Ele coloca o menos aqui na frente e soma todo mundo. Não, deixa eu fazer passo a passo, senão vai gerar dúvida. Ó, aí, o que eu vou escrever? Menos R1 menos R2. Logo, ajeitando. Isso aqui é só questão de estética, gente. Só questão de estética. A fórmula você já tem. Ó, mais I2. Vou colocar um menos aqui. E aí, se eu somar I1 mais I2, como eu tenho um menos aqui na frente, ó, todo mundo que está aqui dentro fica negativo. Entenderam? Sim? Entendi, professora. Entendi. Tá. Aí você olha no livro, professora, mas ainda não tá desse jeito no livro. Pode deixar desse jeito? Pode deixar. Porém, a gente já fez o cálculo. Quem é R1 mais R2? A. É esse cara aqui, o A. Então, eu posso escrever, a fórmula pode ficar desse jeito? Pode. Pode ficar desse jeito? Pode. Ai, professora, mas ele não deu nem R1, nem R2. Ele deu o valor de A. Uai, se ele deu o valor de A, quem é A? A é a soma de quem? De R1 mais R2. Então, se ele não te der, se ele pedir para você calcular o desvio, ele não te dá os raios refratados, o ângulo do raio refratado, mas eu tenho o valor de A, esse valor de A é a soma de R1 mais R2, tá? Professora, aí ele outro negócio também que tem no livro, tá lá escrito assim, o desvio mínimo. Qual é o desvio mínimo? E daí, gente, é muito difícil eles colocarem meios diferentes. Geralmente, ele fala assim, o prisma foi imerso na água, o prisma foi imerso no ar. Ou seja, tanto a face 1 quanto a face 2 estão submetidos ao mesmo meio. Geralmente é assim, até hoje eu não me recordo de estar imergido assim, em meios diferentes. Então, sempre é o mesmo meio. Se é o mesmo meio, I1 é igual a I2. Se I1 é igual a I2, se eu pegar 2 vezes I, ó, vai dar o valor da soma de I1 mais I2, correto? Tá entendendo, professora? Se sim, diga que sim. Se não, fala, eu não entendi, professora. Sim. Ó, Eu entendi, os professora. meios são iguais, I1 vai ser igual a I2. Se são iguais, eu posso colocar a soma de I1 mais I2 é quem? É 2 vezes I. Porque os dois são iguais. Então, ele fala, Entendi. quem é o desvio mínimo? Quando ele fala em desvio mínimo, significa que a face 1 e a face 2 são os mesmos meios. Tem o mesmo meio. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2 vezes I menos A. Aí, no livro tá assim, 2 vezes I menos A. Mas tá vendo que é fácil? É só eu pensar no princípio básico da refração. Aí ele coloca lá, desvio mínimo, 2I menos A. Aí, às vezes, o aluno confunde. Mas tá vendo que é só ir raciocinando um pouquinho melhor.
Nossa, um pouquinho melhor não. É Não só entendi. uma prática. Fala. O que é desvio mínimo? O desvio será mínimo quando o meio da face 1 é igual ao meio da face 2. Igual aqui, tá? Ar e ar. Então, esse desvio será mínimo. Mas, gente, aqui eu estou dizendo E a para fórmula vocês. dele é qual, professora? Tenho essa. Pode ser desse jeito. Pode ser desse jeito. Ah, a fórmula só do desvio mínimo é essa daqui, essa última. Porque o I1 e o I2 são iguais. Mas, que nem eu estou dizendo, a maioria dos exercícios, gente, é muito difícil ter com meios diferentes. Eu não recordo, assim, do livro do SAS, eu não recordo de ter resolvido nenhum exercício que o meio da face 1 não seja igual à face 2. Então, sempre quando ele pedir para calcular, vai ser o desvio mínimo, porque os meios são iguais. Tá? Alguma dúvida? Por exemplo, suponhamos que é igual a 2. Vê se essa na minha analogia deu certo. Se fosse igual a 2, então seria lógico usar a forma que você usou. Porque se I1 e I2 são 2, então seria a mesma coisa que 2I. Seria 4. Aí tanto faz você somar quanto você multiplica. Pegar 1 e multiplicar por 2. Se é 2, é 2 vezes 2. Isso. Se o I1 vale 30 graus, o I2 também vai valer 30 graus. Se eu somar 30 com 30, vai dar 60. Se eu pegar 2 vezes 30, também vai dar 60. Então, tanto faz eu somar ou multiplicar por 2. Tanto faz. Dá a mesma coisa. Entenderam? É fácil, né, gente? Até que é fácil. Eu só não achei... Eu estava olhando a sequência aqui. Peguem lá o livro. Peguem o livro. Aí tem o prisma e tem o poro. Aí depois eu faço um slide bonitinho, porque esses daí não são tão assim. O principal é o prisma. Ó. Olha lá. Aí quando você pega no livro... Gente, aí eu fiz a minha anotação, ó. Olha lá. Eu não olhei nada do livro, fiz do meu jeito. Pensei, do jeito que eu tô fazendo aqui para vocês, eu fiz para mim, ó. Para mim. Então, olha lá. Escreva. Eu não tô usando do jeito do livro. Porque do jeito do livro fica um pouco... Para mim fica um pouco estranho. Eu não consigo entender. Olha lá. Aí ele coloca isso aqui, ó. Olha lá. Que A dividido por 2, aí vai ficar A, o desvio, 2I menos A. Aí você escreva, quando pensar em desvio mínimo, porque as duas faces são iguais, só isso, tá? Aí dá pra gente resolver? Dá pra gente resolver, tem 8 minutos. Dá pra gente resolver pelo menos um exercício, pelo amor de Deus, dá vontade de rir. Peguem lá a página 24 e vocês vão rir junto com a professora, que pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor dos meus futuros netos, olha isso aqui. Aí eu até anotei lá, ó. Olha para você ver, olha a professora risca tudo. Lembra que a professora fala assim, risca, anota. Vou fazer assim, ó. Na hora que você for estudar, tá tudo fácil. Peguem lá a página 24, exercício 1. Professora, que exercício que é esse? É muito fácil, professora. Eu quero ver vocês falando assim da física, se Deus quiser. Né? Posso ler? Todo mundo pegou o livro? Sim. Tá lá, bora começando, então. Um prisma de vidro, cujo índice de refração absoluto para a luz monocromática amarela é raiz de 3. Então, você vai escrever lá você pega o seu prisma, pega a figura do seu prisma. Aqui dentro, você vai colocar raiz de 3 aqui dentro, ó. Olha lá, tá escrito raiz de 3 bem perto lá, ó, da professora tá escrito. Então, você vai escrever raiz de 3, que é o índice de refração do vidro, do seu prisma. Possui um ângulo de refringência. O que é ângulo de refringência? É o ângulo de abertura lá em cima, ó. Ai, meu Deus do céu, acertar esses negócios aqui que tá difícil. É o A? É o A.
E ele já colocou lá na figura, é 60 graus. Daí, continuando a conversa, ele fala assim, está imerso no ar. Se está imerso no ar, tanto a face 1 quanto a face 2, elas são iguais. Se elas são iguais, tanto I1 quanto I2 são o quê? Como assim, professora? Não entendi. Ele fala o seguinte, Não é a entendi, mesma professora. situação aqui, olha para o quadro da professora, é a mesma situação. O prisma de vidro está imerso no ar. Se está imerso no ar, tanto a face 1 quanto a face 2, elas são o quê? Submetidas ao mesmo Iguais. meio. Ou seja, tanto I1 quanto I2 são o quê? Iguais. Com relação a normal, tá? Com relação a normal. Tudo bem? Sim, Sim. professor. Tá, continuando. Professor. Aí ele fala assim, um raio de luz monocromático amarelo incide em uma das faces do prisma a 60 graus. Então, desse lado, de um lado do prisma aqui, 60 graus. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o ângulo de emergência do raio de luz da outra face do prisma? Se aqui é 60, deixa eu apagar tudo isso aqui. E balança, isso é balança. Eu quase derrubando esse celular aqui. Eu já deixei esse celular cair 3 vezes. É 30, 30? Ó, aqui é 60 graus. Ele... Deixa eu botar mais pra cá. Mais pra cá. Ó, se aqui é 60 graus, ele está perguntando esse pedaço aqui, quanto que vai valer? Que ele fala o seguinte, ó, 60 qual é Qual o pedaço, ângulo professora? do raio emergente? Quanto que é? 60. 60 graus também? 60. 60. Isso. 60, o meio é o mesmo. Então, aqui, gente, 60 graus. Pelo amor... Fala a verdade. Diga a verdade. Professora, isso é muito fácil. Isso é moleza, 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 moleza. Agora vamos para outra. Agora que eu entendi, professora. Tá gostando do prisma, Matheus? Mais ou menos. Dá pra gente resolver, acho que dá pra gente resolver mais um, aí a gente encerra, tá? Mas dá pra resolver. Então, ele colocou assim, a número 2. Um raio luminoso monocromático penetra na face AB de um prisma imerso no ar. Novamente, imerso no ar. Então, tanto a face 1 quanto a face 2 estão submetidos no mesmo meio. Aí ele coloca lá, de novo, 60 graus. Aí agora ele coloca o seguinte, que aqui é 60 e aqui dentro vale quanto? 30. E já colocou o ângulo do raio refratário. Aí bora lá a pergunta. O ângulo que o raio emergente faz com a reta normal à face AC. Gente, aqui ele quer saber o seguinte, com a face AC, ó, AC, tá assim no seu livro, a face AC. Então, ele não quer saber, eu vou tirar tudo isso aqui, deixar meu desenho mais limpo para você entender como que tá no seu livro. Ó, a face AC é essa face. Então, ele quer saber esse raio aqui, emergente, com a face AC. Ou seja, ele quer saber esse raio emergente com a superfície. Então, ele quer saber essa angulação, ó. Não é com a normal aqui, é com a face AC, é com a superfície. Então, se aqui é 60, aqui também é 60. E esse pedaço aqui vale quanto? 30? 30. Por que 30? Porque aqui, ó, vale quanto? Opa. Aqui é 90 e aqui é 90. Então, se aqui é 90, aqui vai ser 30 graus.
Então, a primeira resposta que você tem que achar aí, que você encontrou, tem que achar não, que você já encontrou, é qual é o valor do raio emergente com a face AC? 30 graus. Aí a outra pergunta, e o raio de incidência? O raio incidente? É a mesma coisa? Não, o 90. incidente. O incidente com a normal. Ah. O incidente com a normal vale quanto? 60. Então, o raio emergente com a face AC, 30. E com a normal, 60. Então, eu tenho 30 graus e 60 graus. A resposta correta é a letra D de dado. Entendido? Alguma dúvida? Entendi. Não, Alguém professor. tem? Não? Tem alguém que ficou com alguma dúvida nesse exercício? Não. Vocês estão vendo que Tipo, são... é normal. Vocês estão vendo que só tem que prestar atenção no que ele pede. Ó, se ele pede raio incidente com a normal, se ele pede raio incidente com a superfície do prisma, tá? Igual aqui, ó, ele poderia pedir o raio refratado com a normal, o raio refratado com a superfície aqui com a face do meu prisma, ele poderia perguntar. Ou ele poderia perguntar o desvio. Então, fiquem atentos no que ele pergunta, porque o conteúdo, gente, ele é bem simples. É como se a gente estivesse fazendo uma revisão de refração, tá? Prontinho. Vocês estão loucos para almoçar? Ó, bom início de semana para vocês, que tenham uma semana abençoada, cheia de bênçãos aí, tá? Ó. Beijo, Obrigado, abraço professora. para todos. Beijo, professora. Beijinho, Fique beijinho. com Deus. Muito obrigada pela aula, a Beijo. senhora é linda. Ai, vocês são. Ai, que vontade de te abraçar, vontade de abraçar todo mundo. Vontade de pegar um couro. Tchau. Obrigado, Sônia. Tchau, Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, Fran.